Fala galera, beleza com vocês? A gente tá aqui de novo para mais uma entrevista e tô mega empolgado para mostrar para vocês outro caso de alguém que conseguiu um visto de trabalho, uma área que a gente não tinha falado antes, mas que vai ser muito legal ouvir, aprender um pouquinho mais, aprender dos trâmites, como é que é. Então vou chamar para vocês aqui a Adriane. Dri, bem-vinda, tudo bom com você? Obrigada, Edu, tudo bem? Eu sou de Guarapuava, no Paraná. Eu sou engenheira de alimentos, estou trabalhando hoje numa indústria de alimentos aqui em Sebring, em Westport. Estou trabalhando como técnica de controle de qualidade e hoje eu sou a pessoa, junto com o meu gestor, responsável pelo sistema de gestão da qualidade da empresa. Desde que eu entrei na faculdade, de engenharia de alimentos, o meu plano, na verdade, era um dia trabalhar numa empresa fora do Brasil. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha tudo certinho, tudo planejado, que no último ano eu ia fazer um estágio em uma multinacional. Eu ia ser contratada naquela empresa e depois de conseguir alguma experiência, eu ia tentar uma vaga na sede da empresa em algum outro país. Eu não tinha a mínima ideia de qual empresa, qual país. Eu só sabia que era isso que eu queria fazer. Em 2013, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras. Na época, eu tinha me inscrito, na verdade, para o edital de Portugal, porque eu não tinha, meu inglês não era, assim, maravilhoso, e eu não tinha IELTS, não tinha nada. Por sorte minha, aquele edital e o edital da Espanha foi cancelado naquele ano, e eu optei por vir para Irlanda. Então, em 2013, finalzinho de 2013, eu vim para cá, Dei em Dublin, fiz 4 meses de inglês em Dublin e 1 ano na University College Dublin. E foi assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa. Eu me apaixonei desde o primeiro dia, eu me apaixonei pela Irlanda, me apaixonei por Dublin. A faculdade também era muito diferente, da minha universidade no Brasil. O que era diferente na faculdade? Para começar, a estrutura da faculdade é bem diferente, Eu tenho a impressão, por exemplo, o curso de engenharia de alimentos no Brasil são 5 anos. O curso de engenharia de alimentos no Brasil é muito diferente do que eles consideram engenharia de alimentos aqui. Aqui em engenharia de alimentos você vai trabalhar mais com processos realmente, termodinâmica, a parte de engenharia mesmo, dos processos envolvidos na produção de alimentos. E no Brasil, a maioria das vagas que contratam engenheiro de alimentos são vagas voltadas para o controle de qualidade e segurança de alimentos. Então, isso é uma das diferenças do curso em si. E a estrutura da universidade, a disponibilidade de recursos para pesquisa. As universidades aqui, principalmente na parte de alimentos, ela é muito voltada para a indústria, enquanto que no Brasil tem um foco bem grande na pesquisa, Porque você falou que é diferente até o foco, da faculdade. Tem a questão de ter sido tudo em inglês. Foi difícil para você acompanhar as aulas? Deu para fazer tranquilo? Como é que foi? Sempre tem a barreira linguística, Para conseguir acompanhar as aulas, para conseguir acompanhar os exames, no final do semestre, eu precisava estudar muito mais do que um irlandês, um nativo precisaria estudar. Eu tive que me adaptar ao vocabulário técnico da área, ler bastante artigos e tal em inglês enquanto eu estava no Brasil, mas, é bem diferente. E também, dependendo de onde os professores eram, o sotaque era diferente. Salas de aula, eram auditórios, então o som também já não era, você não tá tão próximo do professor como você estaria no Brasil. Mas eles sempre se mostraram, assim, bem abertos, sabe? Se você tinha alguma dúvida, era muito fácil de fazer esse contato. Legal. Tinha muito estrangeiro na sala de aula? Ou era só você e muito irlandês? Como é que era o mix? Tinha um mix, era um mix. Algumas dessas aulas tinham mais alunos internacionais, Quanto maior a turma, maior o número de alunos internacionais, e quanto menor, mais irlandeses. E aí você, enfim, acabou esse tempo que você veio fazer literalmente no intercâmbio, mas de faculdades, Voltou pro Brasil, aí você teve que terminar a sua faculdade, e aí o que aconteceu nesse meio tempo? Você terminou a faculdade, ficou no Brasil mesmo? Em 2017 foi o ano do quase, eu tentei vários estágios, várias oportunidades. Me conta desse quase aí. Então, foi o ano que eu tinha que fazer meu estágio obrigatório, no último semestre. Aí eu comecei desde o começo do ano a procurar estágio. Eu tentei estágio em várias empresas no Brasil mesmo, e eu tava mandando currículo pra todo lugar que eu sabia, sabe? Então, eu dedicava, assim, 1 ou 2 horas por dia para pesquisar currículo, entrevista, empresas. Eu gostava muito da parte de bebidas, produção de bebidas, de vinho, cidras, destilados. Então, eu lembro que eu estava pesquisando pesquisadores na área e eu me deparei com um pesquisador do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Numa dessas pesquisas, eu acabei no site da USDA e eu procurei ele no LinkedIn, mandei um convite, ele aceitou. E aí eu mandei um textão, assim, falando, um pouquinho do intercâmbio, do que eu queria, quais eram meus objetivos. Eu gostava muito da linha de pesquisa que ele pesquisava, que era na Califórnia, Tem uma área bem boa para quem pesquisa vinho. E ele respondeu, eu falei, nossa. Olha. Porque quando você está procurando estágio, emprego, você já está acostumado as pessoas não responderem, Infelizmente, no Brasil existe muito isso, dos recrutadores, às vezes, não darem um retorno. Ele falou, assim, que destacou foi a força, a vontade, de ela quer mudar de país.
fazer um estágio, tá disponível e não tem, né, medo do desafio e tal. E ele falou que admirava muito isso nos estudantes que procuravam ele. E ele aceitou, tipo, ser meu host para fazer um projeto. Aí eu falei, tá, e agora, né? Consegui o estágio, mas não tenho como ir. Não tinha como manter nos Estados Unidos. Como é que é? O estágio, ele é pago, não é pago? Você teria que bancar a passagem, bancar tudo? Isso, eu teria que bancar. Quando eu tava na UCD, eu fiz contato com a coordenadora do curso de Ciência de Alimentos lá, e ela me passou uma lista de todas as empresas que ela conhecia que já tinham aceitado estagiários, estudantes da UCD. E aí eu fui entrando em contato com as empresas. E uma das empresas que eu entrei em contato é a empresa que eu tô trabalhando hoje. E na época eu fiz uma entrevista com os donos da empresa, eles aceitaram, né, que eu viesse fazer o estágio aqui também. E eles até ofereciam, assim, um auxílio financeiro, sabe, por semana. E seria suficiente para eu conseguir me manter aqui. Mas eu não tinha visto e eu fiquei com receio de vir para você nesse caso, nesse momento. Não. E eu não quis vir com visto de turista, né? Eu poderia ter tentado ficar 3 meses aqui, fazer o estágio e depois voltar pro Brasil. Mas fiquei com receio e não quis arriscar. E no mesmo ano, eu me inscrevi para mestrado e para um PhD aqui na University College Cork, em Ciência de Alimentos também. Era uma área que eu tinha interesse também. E novamente estava participando de um processo seletivo para uma bolsa de estudos. Eu fui aceita para o PhD, recebi a carta no Brasil, tudo. Nossa, muito legal. O campus da UCC é maravilhoso, né? Não sei se você já visitou. Sim, conheço. É enorme também. Então, nossa, eu tava super empolgada. Eu fui uma das 5 selecionadas para fazer entrevista para bolsa. Era uma bolsa que cobria todos os custos do curso, né? Também tinha um auxílio mensal. Então, era perfeito e era especificamente para o curso de Ciências de Alimentos da universidade. Mas em uma das perguntas, eu não fui muito bem na entrevista. Então, eu cheguei ali bem pertinho, mas não deu. Você percebeu que você não foi bem nessa pergunta? Você sentiu, putz, eu vacilei aqui? Mas teve uma pergunta que eu lembro que eles perguntaram, eu não tinha ideia do que responder. Eu tenho um probleminha que quando eu fico nervosa, eu começo a sorrir, eu começo a dar risada. E aí na hora, tipo, eu comecei a meio que rir, assim, né? E aí eu percebi que quando eu comecei a sorrir, tipo, eles começaram a sorrir também, meio que prestar atenção no que eu ia falar. E aí, tipo, nossa, eu enrolei total. Que você tava, assim, muito próximo já, afinal, não passou nessa entrevista. O que rolou depois disso? Aí eu consegui um estágio em Curitiba, na minha área, e fiz o meu estágio obrigatório lá mesmo. Era uma empresa pequena de consultoria, mas também, né, foi bom para eu me familiarizar bastante mais com a parte legislativa da engenharia de alimentos. Depois disso eu voltei para Guarapuava e depois eu participei de um projeto para Ernst Young, da UI. Era um projeto temporário, né, na UI, mas o projeto também envolvia a Monsanto, então tinha duas empresas bem grandes ali envolvidas. Foi uma das experiências profissionais que eu tive que teve bastante influência, eu acho, até para eu conseguir o emprego que eu consegui hoje. Isso valorizou bastante o meu currículo. Assim, uma coisa que você sempre teve, como você falou, essa vontade de sair do Brasil ainda, né? Você não tinha desistido disso. Em que momento você efetivamente conseguiu vir pra cá? Então, eu acho que todas essas entrevistas que eu fiz, cada entrevista que eu não passava, eu ia aprendendo alguma coisa, né? Quando eu percebi, assim, um ponto fraco naquela entrevista foi que eu tava muito insegura, ou eu não me portei bem, eu não sabia uma resposta para uma pergunta que eu deveria saber. Então, tudo isso eu ia anotando. Eu tinha um caderninho com várias questões de entrevistas, assim, que toda vez que eu ia fazer uma entrevista, eu respondia de novo. Então, no final daquele ano e no ano seguinte, daí 2018 foi o ano do não. Mandei vários currículos, fiz vários processos seletivos, não conseguia nada. No final de 2018, eu já tinha feito tanta entrevista que eu já nem ficava nervosa mais. Se der certo, deu certo. Não der certo, beleza. E aí, no final de 2018, eu consegui meu primeiro emprego na minha área. E eu também tava dando aula de inglês na época. Nossa, eu tava bem tranquila, assim. Foi um momento que eu parei de pesquisar, eu parei de procurar outro emprego. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia sossegar um pouco. Eu ia parar de tentar sair do Brasil. E eu ia focar em mim. Eu ia focar em fazer cursos, né, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento técnico, e o meu plano daí era ganhar experiência no emprego que eu tava, guardar um dinheirinho pra esse ano, né, 2020, eu ir pra Itália reconhecer a cidadania italiana. E aí foi muito aleatório. Quando eu tava menos procurando, eu tava no Instagram e eu seguia essa empresa. Eu era uma consumidora deles quando eu morava aqui. Uhum. Então, eu tava seguindo a empresa já fazia alguns anos e eles publicaram que tinha uma vaga na área de controle de qualidade. Eu mandei uma mensagem pra eles no Instagram, porque, né? Instagram vale a pena no Instagram. Eles lembraram de você? Eles sabiam quem você era ou não? Não, eu só perguntei se eles estavam aceitando candidatura
de candidatos que não eram da Irlanda, né? Aí eles me responderam, me mandaram um e-mail. Daí nesse e-mail eu falei, olha, daí eu contei toda a história. Eu falei, eu já fiz entrevista com os donos da empresa lá em 2017. Se eu me encaixasse no que eles estavam procurando, eu ia precisar de um sponsorship, eu ia precisar do work permit. Aí alguns dias depois eu recebi uma resposta, eles perguntaram várias coisas, né? Porque o programa, na verdade, ele faz parte do Enterprise Ireland. Então, sim, a Enterprise Ireland, ela tem o Grad Start, mais ou menos parecido com o que seria o trainee no Brasil, né? Financia vários programas em empresas pequenas da Irlanda. E essa vaga fazia parte do Grad Start. E eles queriam saber se o meu curso no Brasil era equivalente ao que eles precisavam como um dos requisitos para vaga aqui. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Enterprise Ireland, fiz o testezinho lá do National Vocational Framework, era equivalente, a Enterprise Ireland confirmou, eu encaminhei o e-mail para a empresa, eles marcaram uma entrevista, e eu tava super nervosa, era 5h30 da manhã. E uma coisa que me soltou muito antes da entrevista foi que teve alguns probleminhas de conexão, e isso, na verdade, tirou meu nervosismo. Foi uma conversa bem legal, a gente conversou. Depois disso, eu mandei um e-mail depois da entrevista, algumas horas depois, agradecendo pela oportunidade, e aí eles mandaram um feedback falando que, né, a entrevista foi super boa, e que era para eu deixar com eles. 2 semanas depois, eles falaram que eu tinha sido a primeira opção deles, mas eles estavam com muita pressa que alguém começasse naquela vaga. Então eles ofereceram a vaga pra alguém aqui na Irlanda já. E aí eles falaram, olha, né, a gente sabe que você vai ficar bem decepcionada com isso, mas agora que a gente fez o contato, talvez abra uma vaga de pesquisa e desenvolvimento daqui a alguns meses, e aí a gente te avisa, né? Fiquei lá de novo no quase. Na semana seguinte, eles entraram em contato de novo, falando que o candidato no final não aceitou a vaga. Daí eles me ofereceram a vaga e pediram só algumas referências. E o que eu achei legal é que eu pude voltar, pedir referência para todos os meus empregadores anteriores. Aí a gente deu entrada no processo do visto. A gente tentou primeiro o Critical Skills, não deu certo. Aí tentamos o General Permit, e aí esse deu certo. Que incrível, que incrível. Ó, parabéns. Bom. E deixa eu lembrar as pessoas que teve várias etapas que você citou aí, falou como se fosse uma coisa muito simples, mas que as pessoas esquecem, né? Primeira coisa, você, enfim, manteve contato com as pessoas que você criou com rede de contatos aqui da Irlanda ainda, né? Os networkings que você criou, coordenadora, sim, seguiu a empresa ainda, manteve essa, né? Foi acompanhando o que a empresa fazia. Então você manteve isso ativo, que foi maravilhoso, porque te ajudou muito, com certeza, no fim das contas, recebeu esses contatos na própria coordenadora. Quando você percebeu que tinha vaga e aplicou pra vaga, você foi sincera, você esperou o momento certo pra falar a questão do visto, né, de você poder aplicar. Quando eles te falaram, te deram um desafio, né, que foi basicamente falar assim, olha, tem que ver se esse diploma seu vai ser validado. Você não falou, putz, não vai dar então, né, deixa pra lá. E você não desistiu, você foi, mandou um e-mail pra Enterprise Ireland, fez um teste, né, fez essa validação, e que eu achei muito legal, porque, de novo, proatividade, você foi atrás, foi mostrar que é válido, conseguiu isso, o recrutador, pro hiring manager, pra empresa, falou, pô, ela foi atrás, ela mostrou que ela, não só que ela tá interessada, mas que ela já validou, o diploma dela funciona aqui pra gente, legal. Você não desistiu, então eles te deram o não inicial. Mesmo assim, você seguiu, né? Você falou, já teve um ano inteiro de nãos aí, então vambora, né? Beleza. E a outra coisa, as pessoas acham que visto de trabalho é só critical skills. Por mais que seja você tinha tido uma competência muito específica em engenharia, e engenharia é uma área de critical skills, não rolou. E não rolou, às vezes, por vários motivos. Às vezes é o tempo de experiência, às vezes é o salário, às vezes é a parte dentro da indústria, no departamento da indústria que não valida. Peraí, não deu dessa forma, vamos fazer outro jeito, que é o General Employment, né, que é o visto geral de trabalho, que foi o primeiro visto que eu tive também, quando eu peguei o meu visto de trabalho a primeira vez, em 2010, 2009, faz tempo, foi também, né, visto de trabalho por conta de várias coisas, como você falou, não era uma critical skill, na verdade nem existia critical skills, era uma outra forma, outro que tinha, e também a questão do salário, não era o salário que batia o mínimo que eles requeriam e tal, então na época não rolou por critical skill, mas rolou por General Employment, que foi o que aconteceu com você. E, como você falou, né, é conhecer o processo, manter a rede, foi proativa. São várias coisas que culminaram nisso, não foi só uma coisa, né? Exatamente. E eu sempre pensei nisso no meu emprego. Eu sempre tentei manter um bom relacionamento, sabe? Principalmente na hora que você vai sair da empresa. Porque tem vários jeitos que você pode abordar a situação, né? Então eu sempre tentei manter um bom relacionamento com meus empregadores antigos e sempre deixar mais ou menos assim a porta aberta. E o engraçado foi que, lembra que eu comentei que eles estavam com pressa que eu começasse? Era porque a gestora da qualidade estava saindo de licença. Na verdade, eles queriam alguém pra cuidar da parte da qualidade ali. Então, tipo, eu cheguei, o sotaque aqui é completamente diferente, eu não entendia metade do que ele falava. E 2 meses depois, eu tava preparando pra auditoria da BRC, tentando, né, eu tive
2 meses e meio ali para conhecer todo o processo da empresa, me adaptar a tudo que acontece, trabalhando 10, 11 horas por dia para dar conta. E era a minha primeira auditoria, eu nunca nem tinha visto, nunca tinha trabalhado numa empresa com BRT. Foi um processo de aprendizado assim incrível. E como você falou, Edu, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi correr atrás. Nunca tive medo de perguntar, sabe? Quem não pergunta não vai saber a resposta. A resposta sempre vai ser não, se você não perguntar. Até hoje, assim, eu até acho que uma dica legal para quem tá pesquisando é que nem todas as oportunidades vão estar lá no site da empresa, ou no LinkedIn da empresa, ou da universidade mesmo. Eu acho interessante, sabe? Pega o contato do coordenador do curso, ou do recruiter da empresa, manda um e-mail, manda uma mensagem no LinkedIn e pergunta, né? Ah, você tem experiência nisso? Sei lá, às vezes até só manda o link do seu LinkedIn falando que você tem interesse e pergunta se tem alguma oportunidade, algum auxílio, porque eu percebi que muitas das oportunidades que eu consegui, das entrevistas que eu fiz, não foi assim, eu apliquei para uma vaga de emprego no site da empresa. A maioria foi entrando em contato realmente com pessoas que eu achava poderia ter alguma informação adicional. A gente agora tem o eDublin Pro, né, que a gente lançou, que é basicamente ajudar as pessoas a encontrarem o emprego dos sonhos e conseguirem efetivamente o emprego dos sonhos no exterior. Eu dou uma imersão para as pessoas, que é um fim de semana inteiro, e uma das coisas que a gente faz na imersão, na verdade o ponto principal da imersão, é você achar um caminho para criar uma oportunidade para você, que é o que você fez naturalmente, é você não seguir o padrão de aplicar para uma vaga e torcer para ser selecionado. Exatamente. E você mais 100 mil pessoas candidatando para aquela vaga e ver se dá certo. É mostrar que existem outras alternativas para você entrar na porta dos fundos, porta lateral, ter um contato, porque é isso, né? O emprego é uma coisa dinâmica, as pessoas são pessoas. Se ela conhecer alguém que ela está interessada, ela não vai esperar a pessoa candidatar. Então, do ponto de vista do hiring manager também, do recrutador, é falar, pô, aquela pessoa tá sempre engajada, tá sempre vindo atrás, sempre perguntando, vai ser a primeira pessoa que eu vou lembrar quando eu pensar em alguém. E é o que eu falo, você tem que ser uma referência no que você faz. Então, se hoje alguém falar para mim, Edu, conhece alguma engenheira de alimentos? Fala, putz, conheço, porque agora ficou marcado pra mim. A ideia é que você, pro mercado, seja marcada, né? Quando as pessoas falam assim, peraí, tem essa pessoa aqui que eu sei que ela trabalha agora nessa empresa, eu sei que essa pessoa, ela corre atrás. Obrigado mais uma vez, né, pela entrevista, o bate-papo incrível. Minha melhor dica seria não tenha medo de ouvir não, ter um pouco mais de iniciativa e proatividade, não ter medo de entrar em contato com as pessoas. Vai lá, mostra interesse, entra em contato com as pessoas de empresas que você gostaria de trabalhar, ou até pessoas que você sabe que conseguiram um emprego na área, não tenha vergonha de pedir ajuda. Estuda bastante, né, esteja preparado para quando a oportunidade aparecer. Super obrigado, então, Dri. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E a gente se vê em mais entrevistas por aí.